Aí galera marista, nós vamos aqui para fazer uma videoaula sobre as competências e habilidades do Enem. Meu nome é Luciano Centenaro, sou professor da província marista do Rio Grande do Sul. E a competência que nós vamos trabalhar nessa aula é a competência 4, construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Em especial, nós vamos dar atenção hoje para a habilidade 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Quais são os conteúdos-chave que nós temos que ficar de olho para poder ir bem numa competência, numa habilidade como essa 17? Relações entre grandezas, funções, regras de três diretamente ou inversamente proporcionais, identificar em situações cotidianas quais são as variáveis dependentes e as variáveis independentes num determinado fenômeno. Fenômenos esses que podem estar ligados à física, à química ou até mesmo a outras áreas do conhecimento, como um componente como a geografia, numa questão de escalas, por exemplo. Analisar tipos de gráficos, em especial os gráficos das funções linear, quadrática, função modular, função exponencial, comportamento da função logarítmica e até mesmo o comportamento de uma função hiperbólica. Um exemplo de uma relação entre duas grandezas, para a gente ilustrar, poderia ser o valor a ser pago, que depende da quantidade de combustível que nós utilizamos ao abastecer um automóvel. Ou ainda, a velocidade que um automóvel adquire com o passar de um tempo em um movimento retilíneo uniforme, por exemplo. Para ilustrar, então, com uma questão do Enem de 2012, essa habilidade, a habilidade 17, nós fomos buscar uma questão bem interessante que vai mostrar, que vai dar um exemplo de como é que isso pode aparecer para vocês. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água, vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento, a cerâmica de argila sofra uma contração em dimensões lineares de 20%. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é, e aí nós temos as 5 alternativas possíveis. Quais são as grandezas que estão envolvidas nessa relação? Essa questão propõe que a gente estabeleça a relação entre o comprimento da aresta do cubo e o volume do cubo. E aí está a relação que vai permear a nossa questão. Como nós já sabemos, vamos partir de um volume inicial de um cubo de aresta A. O volume de um cubo de aresta A é dado por A ao cubo. Se nós pensarmos uma contração de 20%, esta aresta A, reduzida em 20%, vai passar a ser uma nova aresta, que eu estou chamando aqui no desenho de B, que corresponde a 0,8A, ou seja, 80% da aresta A. Nesse caso, o volume desse sólido menor, desse cubo menor que surge, ele vai ser dado também pela aresta dele ao cubo, ou seja, 0,8A ao cubo. 0,8 ao cubo é 0,512. Portanto, o volume novo dessa nova peça que surgiu será 0,512A ao cubo. Como a questão propõe a diferença entre os volumes da peça inicial para a peça após a contração, fazendo a subtração A ao cubo menos 0,512A ao cubo, nós encontramos 0,488A ao cubo, o que corresponde a uma diminuição de 48,8% no volume inicial e, portanto, a alternativa C é a correta.
O Enem 2013 também propôs uma questão que tem relação com a habilidade 17. Que questão é essa? Diz o seguinte: a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão força igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D, a distância entre eles, G, a constante universal da gravitação, e F, a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. É bom analisar que essa questão ela envolve, além de uma interpretação especial, as relações diretas e inversas da força com relação à massa e à distância, envolve também a interpretação desse esquema, onde a Terra é o centro e nós temos 5 satélites A, B, C, D e E em órbita ao redor da Terra, uns mais próximos do que os outros em relação à Terra. Então a questão pergunta o seguinte: qual o gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? E as 5 alternativas são dadas desta maneira. Observando atentamente a fórmula que relaciona a força com a massa e com a nossa distância, é possível perceber que o tempo não é uma variável que altera nem diretamente e nem inversamente a força. Portanto, independente da quantidade de tempo, a força deverá se manter constante. O que nós já podemos fazer é eliminar as alternativas C, D e E, onde o tempo influenciaria o resultado da força. Sobrando, portanto, apenas as alternativas A e B. No entanto, se nós olharmos detalhadamente a fórmula novamente, é possível perceber que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Que quanto maior for a distância do satélite em relação à Terra, menor será a força de atração entre eles. Nesse caso, o satélite que está a uma distância maior da Terra é o satélite A, fazendo com que nesse satélite a força seja menor. Observando as alternativas A e B, aquela em que a força é menor para o satélite A é a alternativa B. Esta é a alternativa correta. É importante frisar que em todas essas questões que nós apresentamos, questões do Enem que nós apresentamos, vinculadas à habilidade 17, em todas elas aparece o estabelecimento de relações entre grandezas. E é nessas relações cotidianas, como por exemplo o investimento bancário, como por exemplo a força de atração entre um satélite e um planeta, como por exemplo a gente pode observar lá na primeira questão com a contração de um bloco, em todas essas questões a relação entre as grandezas foi priorizada. Uma boa prova para vocês!